Eu vou mostrar nesse vídeo, Desce, como que um analista de dados sênior faz uma análise. Presta muita atenção na forma de pensar, porque isso pode ajudar muito você no seu trabalho. Fala, Desce, meu nome é Meiger, eu sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar como que o analista de dados sênior trabalha numa análise. Lembrando que o objetivo desse canal aqui é ajudar você a dar o seu próximo passo profissional. Então se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso me ajuda a saber se esse tema de vídeo agrada você, te ajuda de alguma forma. Uma das principais habilidades de um analista de dados sênior, e não só analista de dados, mas qualquer profissão que atinja uma senioridade, é conseguir transformar uma pergunta aberta em uma sequência de tarefas com uma ordem lógica. Em outras palavras, é a capacidade sua de receber um problema grande e complexo e quebrar isso em problemas e tarefas menores, que são mais fáceis, mais gerenciáveis. E aí você vai resolvendo essas tarefas menores, porque a solução delas, individual, quando combinadas, ele cria a solução do problema original, que antes era grande e complexo. Os profissionais do RH chamam isso de pensamento estruturado, capacidade analítica, pensamento lógico e assim por diante. Então, quando você estiver vendo vagas e você ler esse tipo de habilidade, competência, você vai se lembrar que essa capacidade de sintetizar coisas, de pegar uma coisa grande, complexa e quebrar em partes menores, que são mais fáceis. Essas partes menores têm uma certa ordem lógica. Como que eu vou mostrar para você essa habilidade muito característica de um profissional sênior? A minha ideia é a seguinte: existe um tipo de empresário que nós chamamos de empreendedor, conhecido como empreendedor serial. O que é esse empreendedor serial, Megan? Ele é uma pessoa que ele cria empresas ou startups, fazem essas startups crescerem, depois eles vendem essas empresas para grupos maiores. Antigamente era muito mais comum, na época de 2010, né, isso acontecer. Hoje, geralmente, essas empresas elas formam um conglomerado ou um grupo por si só. Então, vamos imaginar que um empreendedor serial, ele comece, então, a pensar em vários tipos de empresa que ele gostaria de criar. Então, ele cria aqui uma empresa, digamos, de transporte, como fosse o Uber, por exemplo. Então ele cria uma empresa de transporte, essa empresa cresce, fica enorme, e aí ele tem uma ideia, poxa, se eu sei resolver o problema de transporte das pessoas, eu também sei resolver o problema, por exemplo, de entrega de comida das pessoas. E aí ele abre uma outra empresa, que é uma empresa de delivery, ou de entrega, que é mais ou menos o Uber Eats, né, ou o iFood. Então ele cria uma empresa aqui de delivery porque a solução que ele criou é muito parecida com a solução anterior, então ele consegue meio que aproveitar a mesma solução ali. E vamos imaginar que ele fala assim, bom, se eu consigo resolver o problema das pessoas de locomoção, eu consigo resolver o problema delas de entrega, de repente eu consigo resolver, por exemplo, também problemas de transporte. Transporte logístico, ou transporte por trem, ou por navio, transporte marítimo, digamos assim. Eu posso oferecer a minha solução para o transporte marítimo. E aí ele vai agregando aqui empresas a esse portfólio dele, que as pessoas costumam chamar de grupo. Só que antes dele tomar a decisão para um novo empreendimento, ele faz vários estudos. Ele estuda o mercado, ele estuda concorrentes, ele estuda potencial de crescimento, potencial de mercado endereçável. Então ele faz uma certa quantidade de estudos antes de saber se vale a pena investir naquela ideia ou não. Então quando ele tem uma ideia aqui, ele deixa essa ideia em stand-by para fazer uma validação. E é aqui nessa parte que os analistas de dados eles entram. Geralmente, esse empreendedor serial, ele contrata como freelancer ou de repente ele tem dentro da empresa dele um analista de dados sênior, geralmente especializado em finanças ou em expansão. Então, com esse conhecimento de expansão, mais as habilidades dele de análise de dados, ele então é contratado por essa pessoa aqui, ele recebe ali o dinheirinho dele, né? Então vou fazer um cifrão aqui para ficar mais claro. Ele recebe um dinheirinho dele ali para fazer essa análise e entender a viabilidade desse projeto aqui. E aí que começa o desafio, porque geralmente a pergunta que esse empreendedor faz aqui para esse analista de dados é simplesmente a seguinte: vale a pena investir em uma empresa e uma empresa de compartilhamento de bicicleta? Bicicleta. Vale a pena? Faz essa pergunta. Tão direta e simples quanto isso aqui. Isso é uma pergunta aberta, porque ele não disse pra gente o que ele considera com vale a pena. Vale a pena no sentido operacional, no sentido de dar trabalho, de dar dor de cabeça, ou de faturamento que é possível, ou de um potencial retorno de investimento? O que é valer a pena no sentido
dele. Quando a gente não tem definições muito claras sobre o que significa, a gente chama esse problema de um problema de pergunta aberta, porque existem vários caminhos que você pode seguir para mostrar se aquela empresa aqui vale a pena ou não. Então, como é que a gente começa essa análise? Vamos imaginar que esse empreendedor, ele queira investir, então, nessa empresa de bicicleta, de compartimento de bicicletas. São aquelas empresas que elas colocam estações na cidade, que são locais ali na calçada mesmo, e colocam bicicletas que são travadas ali por um certo mecanismo. E você encontra muito isso no litoral também, quando você vai viajar, ou quando você mora em cidades muito populosas, que as pessoas preferem fazer uma certa distância para o trabalho ou para algum lugar de bicicleta. As bicicletas, elas ficam travadas numa estação. Você baixa o aplicativo, você destrava essa estação e você pega a sua bicicleta e anda de uma estação até a outra, por exemplo. E esse empreendedor, ele quer abrir um negócio desse. Mas antes de abrir o negócio, ele te faz a pergunta: poxa, vale a pena investir nisso ou não? Então, qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia é fazer essa análise. Nós chamamos de análise de expansão. Vale a pena expandir essa empresa? Ou seja, vale a pena investir nessa empresa de mobilidade por bicicleta? Qual que é a minha ideia? Minha ideia é a seguinte, ó. Nós vamos entrar aqui num site americano chamado Metro, que seria a empresa que faz um compartimento de bicicleta lá em Los Angeles. E aqui eles têm, então, todas as bicicletas e os pontos que eles ficam. Então, você tem o local, o endereço, você tem quantas bicicletas tem e quantas docks. Docks seria o espaço para guardar a bicicleta. Então, por exemplo, aqui você tem 2 bicicletas e você tem 10 espaços, quer dizer que cabem mais 8 bicicletas para devolução aqui. Então a gente vai pegar os dados dessa empresa e a gente vai, a partir desses dados, que vai ser uma planilha, tá? Vai ser uma planilha de dados, nós vamos começar a fazer a análise. Então eu tenho aqui minha planilha de dados. E nessa minha planilha de dados, qual que é a minha ideia aqui? A gente pega a planilha de dados e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente recebe essa planilha de dados é a gente planejar a solução. Então o planejamento da solução tem alguns passos. A gente nunca deve começar uma análise de dados sem ter um planejamento, porque assim a gente não sabe para onde ir, nem se o que nós estamos fazendo está na direção correta. Então a minha ideia aqui é mostrar os 5 passos para começar uma análise de dados. 5 passos para começar uma análise de dados. Então, mostrar mesmo como é que você olha para uma planilha e você fala, poxa, eu vou começar por aqui, vou começar por ali. E a gente vai usar uma ferramenta que eu acho essa ferramenta muito boa, mas ela é bastante subestimada no mercado, que é o Google Sheets. É uma ferramenta muito boa para análises mais simples, não é comparada ao Excel, o Excel tem muito mais recursos, mas ela não é muito usada, provavelmente porque a maior parte dos computadores pessoais das empresas estão na Microsoft, portanto tem o Excel disponível ali. Mas eu queria explorar um pouco o Google Sheets, mostrar o que é possível fazer, o que não é possível fazer, assim por diante. Enquanto eu mostro essa exploração, eu queria mostrar também, mais no detalhe, os 4 tipos de análise que nós temos, que é a análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva. Depois que a gente faz essas análises, eu queria mostrar um pouquinho sobre visualização de dados. Visualização de dados é uma habilidade muito importante, que as pessoas também às vezes confundem com fazer gráfico. Fazer gráfico é um dos atos que você faz, é uma das atividades que você faz, mas tem que ter todo um planejamento, o tipo de gráfico que eu vou escolher, né? Como é que eu vou posicionar esses gráficos num certo espaço, quais tipos de painéis eu vou fazer. Então eu queria passar um pouco de noção de design mesmo, design de visualizações, como criar ali as visualizações. E a gente faria tudo isso no Google Sheets. Mas uma outra ferramenta que eu queria também muito explorar é o Looker Studio, que é uma ferramenta que fica dentro do mesmo ambiente do Google, que foi comprado pelo Google, na verdade. O Looker era uma ferramenta proprietária e o Google comprou ela para colocar dentro do seu portfólio de ferramentas de escritório. Então, o Looker seria o equivalente ao Power BI. O Power BI e o Excel estão dentro da infraestrutura da Microsoft, né, do ecossistema Microsoft, enquanto que o Google Sheets e o Looker estão dentro da infraestrutura do Google, ou dos ecossistemas do Google. Então, são ferramentas ali que competem pela mesma tarefa, tá? Mas estão em ecossistemas diferentes, têm suas vantagens e suas desvantagens também. E aí, no fim, eu queria fazer uma apresentação de resultados mesmo, sabe? Fazer uma apresentação mostrando como que você monta essa apresentação, como é que você escolhe os gráficos que você faz, como é que você organiza os slides com uma certa lógica, né? Para você conseguir também fazer uma boa apresentação de resultados. Mostrar como você organiza isso, né? Então, eu mostraria a estruturação de uma apresentação.
estruturação de apresentação. Ou seja, como é que eu coloco a ordem dos slides, o que eu coloco muito texto, eu coloco pouco texto, como é que eu faço essa apresentação, enfim. Queria mostrar tudo isso para que esse processo simulasse realmente essa entrega, a entrega desse trabalho. Então, a entrega desse trabalho seria uma entrega, uma simulação de como um analista de dados sênior faria. E a parte mais interessante é como que ele consegue, através dessa pergunta aberta, delimitar realmente tarefas que são mais simples e, ao mesmo tempo, vão construindo parte da solução. É isso que eu queria mostrar para você. Tá? Eu vou desenvolver a solução desse problema aqui, mostrando cada um dos passos dessa análise de dados, e ainda eu vou mostrar como você vai comunicar essa solução para o empreendedor serial, como se você tivesse sido contratado por ele mesmo. Então será uma solução completa, desde o entendimento do problema, da análise do dado, da construção da solução e da apresentação. Quer acompanhar o passo a passo dessa solução de graça? Então torne-se membro da comunidade DS, que você vai poder acompanhar as aulas da solução desse e de muitos outros projetos. E ainda fazer parte da maior comunidade de desenvolvimento profissional na área de dados do Brasil. Eu vou deixar o link da afiliação gratuita aqui na descrição desse vídeo para você fazer parte.